Uma hora de conversa, de perguntas incómodas ou de questões pertinentes. Uma hora para saciar a curiosidade e divulgar as mais recentes descobertas científicas que impactam as nossas vidas e a sociedade. Uma hora para conhecer os protagonistas, as suas histórias, as suas dificuldades e, acima de tudo, como alcançam os seus objetivos. Uma hora que passa num instante. Uma hora de ciência com impacto. Sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição do podcast Ciência com Impacto. O meu nome é Paulo Caetano. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, quero agradecer ao João Matos pela sonoplastia, à Miti Pro pela captação das imagens em vídeo e, claro, à Rádio Voz da Ria que nos acolhe neste estúdio Bondalti. A minha convidada de hoje é Sónia Rodrigues. Sónia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito boa tarde, muito obrigada eu pelo convite. A Sónia é engenheira do ambiente, tendo realizado a sua licenciatura, mestrado e doutoramento na Universidade de Aveiro. Exatamente. É coordenadora do grupo de investigação dos processos biogeoquímicos e poluentes do CESAM, o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar da Universidade de Aveiro, e é autora, tanto quanto eu consegui perceber, de mais de 100 trabalhos científicos entre artigos e comunicações. Exatamente. Obrigado por ter vindo e queria começar por lhe perguntar sobre um trabalho que eu sei que já não é tão recente assim, mas que me pareceu a mim particularmente interessante e atual, que foi um trabalho que a Sónia realizou sobre as hortas urbanas. A Sónia vem do ambiente, como dissemos há pouco, mas na verdade tem uma ligação muito profunda com a química. E este trabalho das hortas urbanas e da contaminação dos solos nas hortas urbanas, penso que realizado na zona da Maia, é isso? Maia Porto. Na Maia sim. Porto. O que é que concluiu deste estudo que foi feito? Ora bem, mais uma vez, muito obrigada por esta oportunidade. É sempre interessante podermos comunicar o trabalho e disseminar alguns dos resultados que vamos obtendo. Esse trabalho que refere é um trabalho que marcou um bocadinho o início da minha investigação logo após o doutoramento. Como disse bem, eu tirei o curso de Engenharia do Ambiente e depois comecei imediatamente a trabalhar como bolseira de investigação, na altura no Departamento de Química, na área da Química de Solos e da Química da Qualidade de Solos, numa perspectiva inicial de avaliação da contaminação de solos, sobretudo com metais e metaloides, avaliação de fontes de contaminação, que poderiam ser diversas, industriais, áreas de minas e em particular as áreas urbanas, até porque o primeiro projeto de investigação em que eu desenvolvi o meu trabalho chamava-se precisamente URBSoil. Era um projeto europeu, na altura, ainda do quadro FP5, portanto já com alguns anos. E em que estávamos a comparar diferentes cidades europeias, do ponto de vista da avaliação da contaminação com metais, sendo que as fontes em áreas urbanas são diversas. Mas são fundamentalmente fontes atmosféricas. Exatamente. Poluentes de automóveis. Exatamente, de poluição atmosférica, sobretudo associado ao tráfego automóvel. E daí aparecer logo como um dos principais contaminantes o chumbo, que é um legado da gasolina com chumbo que já não se usa há décadas, mas que por ter sido depositada nos solos ao longo de muito tempo e de muitos anos, é persistente e acumula no solo, foi um poluente que acumulou no solo, claro, e que ficou depositado. E daí, após a conclusão deste projeto, que, como disse, avaliava os níveis, sobretudo de contaminação, comparando com outras cidades, e neste caso nós comparamos Aveiro com outras cidades europeias como Glasgow, Sevilha e Turim, em Itália, e verificamos que, em particular, o caso de estudo português até era das cidades com níveis de contaminação mais baixas. E na sequência deste projeto decidimos começar a olhar para outras cidades também em Portugal, comparar Aveiro, que era no fundo uma situação de referência pelos baixos níveis de contaminação, com outras áreas urbanas onde poderia ocorrer, portanto, níveis de contaminação superiores àquelas que era, neste caso, a nossa situação de referência, que era a Aveiro. também tem uma cintura industrial muito forte. Exatamente, ou seja, no fundo nós apanhamos ali aquela zona um bocadinho do Grande Porto, mas a norte do Porto, em que tínhamos o tráfego automóvel, naturalmente, como uma principal fonte, e também possíveis fontes industriais associadas à deposição de poluentes atmosféricos.
E decidimos olhar na perspectiva não só da avaliação dos níveis no solo e da química, no fundo, de transformações químicas que esses contaminantes sofriam a quando depositados no solo, mas também perceber quais eram os principais parâmetros que levavam a quando da presença destes contaminantes, estes pudessem de alguma forma representar algum risco de transferência para a cadeia alimentar. Ou seja, no caso concreto das hortas, para os produtos que lá são cultivados, para os vegetais que lá são cultivados. Exatamente. E então o nosso trabalho centrou-se no desenvolvimento de metodologias para avaliarmos a quando da presença destes metais, o que é que determina a sua transferência para diferentes tipos de plantas. E avaliamos plantas que podem ser consumidas por pessoas, mas também que podem ser consumidas por animais. E este estudo centrou-se, na altura, já tem alguns anos, foi um estudo que foi publicado em 2012, 2013, e este estudo baseou-se na avaliação. Recolhemos amostras de plantas, recolhemos amostras de solo e tentamos avaliar daquela fração total do metal que estava presente no solo, qual era a fração que era transferida. E o que é que determinava essa transferência? Portanto, nós verificamos que para os elementos que estudamos, principalmente o chumbo e o cobre, efetivamente representavam níveis totais no solo que, comparativamente com que eram elevados comparativamente, por exemplo, com outras cidades mais pequenas, como era expectável, e verificamos que apenas uma pequena fração daquele total estaria disponível para ser transferido para as plantas, mas que em determinadas condições e para determinadas culturas que têm tendência a acumular mais metal do que outras, porque depois aqui um fator importante também é o tipo de cultura. Eu ia-lhe perguntar que alimentos é que acumulam mais e, portanto, que alimentos é que são potencialmente mais perigosos? Maioritariamente, de uma forma muito geral, porque isto depois varia quer com o contaminante em si, quer com o elemento, quer com a própria planta. Maioritariamente, vou-lhe dar um exemplo, por exemplo, o espinafre é um alimento que eventualmente para certos elementos poderá ter uma maior capacidade, portanto, de absorver, se o elemento estiver disponível no solo. Ou seja, não basta estar lá. E isto é um ponto muito importante do nosso trabalho. Tem que estar lá em determinadas densidades? Com uma determinada, no fundo, biodisponibilidade para ser absorvido pelas plantas. Ou seja, não basta que lá esteja. Aliás, nós depois tentamos perceber quais são as condições em que o elemento pode estar lá, mas não representar risco. Isso tem que ver depois com as propriedades do solo. E maioritariamente, não querendo entrar muito em detalhe na componente química, mas, por exemplo, o pH do solo é determinante, e a matéria orgânica, no fundo, o composto orgânico que se adiciona pode ser útil de alguma forma também para... Ou seja, nós não conseguimos criar aqui uma regra que nos diga que em determinada região do país, perto de determinadas cidades, determinado tipo de solos, podem contaminar determinado tipo de alimentos. Não é linear isto, não conseguimos essa... É possível delinear boas práticas, isso sim. Okay. E, aliás, o nosso objetivo era esse. Era delinearmos boas práticas consoante quer a presença de contaminantes, quer as propriedades do solo. Porque em determinadas áreas, e em particular, por exemplo, as áreas urbanas até tendencialmente têm um pH, o solo urbano tendencialmente até tem um pH um bocadinho mais alto do que outras áreas, por exemplo, áreas de minas industriais, o que do ponto de vista da imobilização de contaminantes até pode ser benéfico. Ou seja, mas é possível determinar boas práticas e delinear, por exemplo, imagine quadros relativamente simples que digam, consoante o nível total e as propriedades do solo, que medidas, que é relativamente simples de medir, pH, matéria orgânica, etc., prever se o elemento vai estar mais ou menos disponível e definir quais as culturas que poderão ser mais adequadas. E esse tipo de dados tem receptividade nas autarquias ou em quem gera o território e quem gera as hortas urbanas que hoje em dia
populam pela generalidade das cidades? Eu penso que cada vez mais, se calhar é o próprio consumidor que está cada vez mais alerta, e se calhar o consumidor também já numa perspectiva de que cada vez mais nós vemos até colegas nossos e pessoas que nós conhecemos que decidem ter a sua hortinha em casa. Sim. E que acabamos, grande parte de nós, por viver em áreas urbanas. E se calhar acaba por, embora sim, há receptividade naturalmente das autoridades competentes, mas se calhar é mais fácil chegar mesmo diretamente às pessoas, porque estamos a falar de práticas relativamente simples, que passam inicialmente por uma caracterização da situação, por uma análise do solo, naturalmente. E depois, em função dessa análise, então, adaptar as práticas que se adequam. Exatamente, ou seja, nós estamos a falar sobretudo de práticas de gestão de risco, que podem ser tão simples como não vamos plantar este ou aquele alimento, ou não vamos colocar esta ou aquela planta, ou vamos simplesmente corrigir esta ou aquela propriedade do solo de forma a conseguirmos imobilizar, porque cada vez mais, e isso também é de salientar, cada vez mais práticas de remediação de sítios contaminados, etc., passam pela gestão da contaminação muito mais do que retirar. É claro que em determinados casos e para determinadas áreas, por exemplo, antigas áreas industriais, pode dar-se o caso em que tem que haver remoção e aterro, e em que a partir daí o solo passa a ser tratado como um resíduo. Mas a nossa perspectiva é sobretudo de demonstrar que nem todo solo contaminado é efetivamente um resíduo, porque pode haver uma prática de gestão que permita... E eu sei que temos exemplos que vamos falar mais à frente disso. Mas antes disso, queria-lhe perguntar, ainda nesta matéria das hortas, queria-lhe perguntar se acha que, na sua opinião, esta proliferação de hortas comunitárias que assistimos nas cidades, até muitas delas às vezes relacionadas com a crise que houve, e portanto as hortas comunitárias passaram a ser quase até uma alternativa de subsistência para muitas famílias, e nós vimos, há hortas comunitárias que são da responsabilidade de autarquias ou de juntas de freguesia, mas há hortas comunitárias de individuais que nós às vezes vimos à beira das autoestradas, nas entradas dos centros urbanos. Os produtos produzidos nessas hortas genericamente podem ser perigosos? De uma maneira geral, eu diria que não. Se estivermos a falar de um cultivo que é para consumo relativamente restrito, não é? E de uma maneira geral, e na sequência do nosso trabalho houve também depois já alguns estudos em áreas de Lisboa em particular, em que de uma maneira geral não podemos dizer que há um risco generalizado. No entanto, o risco existe em áreas muito específicas, e portanto é importante que as pessoas estejam alerta e que tanto quanto possível conheçam o solo onde vão cultivar. Ou seja, não vamos também entrar aqui numa ideia de que a área urbana está contaminada à partida, não se pode utilizar, não. O mais importante é primeiro caracterizarmos a situação. E de uma maneira geral há problemas em determinadas áreas que já foram estudadas, mas que é relativamente fácil de limitar, corrigir ou de limitar, e de limitar, muitas vezes até a questão do tráfego automóvel. Estamos a falar de áreas de influência relativamente pequenas, 1 metro, 2 metros, 3 metros, ou seja, o que varia consoante o local, naturalmente, e o volume de tráfego, etc. Claro. Mas práticas tão simples como evitar aquele primeiro metro de terreno e fazer um pouco mais recuado, ou este tipo de práticas permite a utilização de hortas urbanas com segurança, sendo que é essencial que se conheça a situação. Claro. Que se conheça e que se aplique, lá está, as tais boas práticas de que eu lhe falava. Exatamente. Ia comentar que este tema dos solos e da sua contaminação são, na verdade, uma constante na sua carreira académica. De onde é que lhe vem este gosto? Por um lado, há de vir pela engenharia do ambiente, não é? Mas como é que casa aqui a química e a engenharia do ambiente, e depois faz uma carreira académica sempre à volta do tema da contaminação dos solos? Isto já vem do tempo da licenciatura. Eu, na altura que fiz a licenciatura em Engenharia do Ambiente na Universidade de Aveiro, estive um semestre em Erasmus na Universidade de Wageningen, na Holanda.
que é uma universidade agrícola e que tem como, no fundo, o core da sua investigação, grande parte, todas as questões envolvendo a qualidade de solo. E na altura ainda, como aluna de licenciatura, portanto, em Erasmus, tive contacto com uma série de trabalhos e de disciplinas e laboratórios de solos que na altura ainda não existiam em Aveiro, e onde tive a oportunidade de iniciar algum trabalho, sendo que, quando terminei a licenciatura, por coincidência, tinha aberto uma bolsa de investigação no Departamento de Química, lá está, para o tal projeto que eu referi, o projeto dos solos urbanos. E a partir daí, no fundo, depois, como se costuma dizer, uma coisa leva à outra, não é? E acabei por começar o meu trabalho de investigação, o mestrado, na altura, foi em solos urbanos, e depois o trabalho de doutoramento alargado, de uma forma geral, sempre numa perspectiva de percebermos estados e caracterizar situações de contaminação de solo, em particular em Portugal, e como é que isso poderá levar depois a eventuais riscos para a saúde pública. E numa perspectiva, na altura do meu doutoramento e depois do primeiro pós-doc que desenvolvi, de olharmos também para a legislação existente. Isso era outra coisa que eu depois queria falar consigo. Tenho isso aqui nas minhas notas, mas antes de falarmos da legislação, existente ou inexistente, queria-lhe perguntar, no seguimento do que estava a dizer, se nós de alguma forma conseguimos mapear em Portugal as zonas de maior contaminação dos solos, ou seja, se conseguimos dizer que em determinados locais o solo está contaminado por resíduos industriais, ou por antigas minas, ou por... Conseguimos ter esse mapeamento de alguma forma? Existe, aliás, a nível europeu, o famoso inventário de sítios contaminados, que já desde há algum tempo tem vindo a ser desenvolvido, e numa tentativa de que cada Estado-membro vá precisamente caracterizando a sua situação. Existe já algum conhecimento, naturalmente nunca é tanto quanto nós gostaríamos, não é? Nós que estamos do lado mais alerta para estas questões. Existe, primeiro que tudo, uma caracterização no fundo do chamado estado inicial, não é? Que é também foi desenvolvido na Universidade de Aveiro por colegas do Departamento de Geociências, um Atlas Geoquímico. Portanto, o Atlas Geoquímico de Portugal dá-nos no fundo uma ideia dos níveis de fundo, o estado inicial, que é frequentemente chamado, que pode servir como valor de referência a nível nacional. Ou seja, foi feito, no fundo, um mapa da distribuição de um conjunto de elementos químicos em Portugal. E que é muito útil no sentido de nos fornecer informação para aquilo que serão os níveis de base e os níveis de fundo. E depois, já há alguns trabalhos diversos, nossos e de muitos outros colegas, em áreas específicas que permitem conhecer e delimitar áreas específicas onde se sabe que existem casos de contaminação. Eu quando lhe estava a fazer esta pergunta do mapeamento, tinha em mente um caso muito concreto, que é a zona da antiga Expo. Sim. Que era uma zona industrial de Lisboa, toda aquela zona de Xabregas, que depois foi reformulada, foi abandonada, foi feita a Expo, foram feitas urbanizações e na construção recente de um hospital, quando começaram a escavar para os parques de estacionamento, acho que encontraram solos muito contaminados porque era uma zona de refinação de uma antiga petrolífera. E, portanto, deduzo que este tipo de casos possa surgir, enfim, não digo com frequência, mas possa surgir ocasionalmente. Sim, sim. Aliás, esse caso que referiu tem sido muito mediático e é um caso emblemático e que é muitas vezes referido como o exemplo, não é, em Portugal, sendo que há vários. Claro. Sendo que há vários. É possível nós prevermos, tendo em conta atividades não apenas presentes, mas sobretudo um legado o passado, que era ali o caso. E em que muitos casos já não, nem se consegue atribuir diretamente a responsabilidade ou porque eram indústrias que já fecharam, ou porque no caso das minas temos todo um legado em que não é possível aplicar o chamado princípio do poluidor-pagador, porque já não existe sequer a entidade que causou aquele foco de poluição. Mas é possível, há casos que são conhecidos, de uma maneira geral são casos muito delimitados geograficamente, em que é possível perceber exatamente qual é a área geográfica que é afetada, o que é importante
que depois facilita a tal gestão, mas também tendo em conta aquilo que se sabe de atividades industriais passadas, é possível também prever, definir áreas potenciais. Ou seja, este processo de identificação de locais contaminados tem vários passos, Sim. por assim dizer. Portanto, que vão desde, inicialmente, identificarmos aquilo que podem ser áreas potenciais, que depois requerem algum tipo de recolha da amostragem e análise no terreno, como é óbvio, que no fundo acaba por ser o passo com os maiores custos associados, não é? Que é de recolha, caracterização da amostra. Quando o solo está de facto muito contaminado, já vamos àqueles casos em que é possível recuperar, mas quando o solo está de facto muito contaminado é um resíduo, Exatamente. tem que ser tratado como um resíduo, tem que ser levantado e tem que ser enviado para uma estação de tratamento. Ou sujeito a um tratamento, ou até no limite, que infelizmente acontece por vezes, levado para aterro. Que essa é a situação que limite claro. E que nós, investigadores, gostaríamos que não acontecesse naturalmente, porque no fundo é um recurso escasso. Sim. Nós temos de ter noção que o solo é um recurso muito escasso, a nível mundial, em Portugal também, não é exceção, sobretudo porque é um recurso que está sujeito a diferentes pressões, não só as questões da contaminação, mas também questões de erosão, e áreas afetadas pela desertificação, etc., que depois põem em risco não apenas a contaminação, mas em risco a capacidade e a funcionalidade do solo. E que, quando pensamos que a população mundial está a crescer exponencialmente, exatamente, e que se prevê que podemos ultrapassar os 10 bilhões de pessoas nas próximas décadas, 2050. Nós vamos precisar de área para tanta gente, exatamente. E, no fundo, para cultivar alimentos para uma população crescente. O que leva a uma necessidade de termos também uma capacidade, primeiro, de proteger o solo. E depois de o regenerar. E esta capacidade de proteger o solo é, neste momento, na União Europeia, de uma das principais tópicos de investigação, e para o próximo programa quadro vai ser chave, termos a capacidade de ter solo que é funcional, também para produzir alimentos e para suportar todas as atividades. Isto leva-me a outra questão que há bocado a Sónia ia falar e que eu lhe interrompi, que tem a ver com o tema da legislação. Um dos problemas do que respeita à contaminação é precisamente é que não existe uma legislação específica, ou seja, à semelhança da água, que temos a lei quadro da água, não existe uma lei quadro para o solo. Isto é uma necessidade que é premente. Sim, para quem trabalha nesta matéria da contaminação dos solos. Sim, exatamente. A União Europeia definiu em 2006 uma estratégia temática para o solo, que pressupunha depois o desenvolvimento e publicação da Diretiva Quadro do Solo. Houve uma proposta a nível europeu, houve uma proposta que depois foi abandonada em 2014, definitivamente abandonada por questões políticas a nível europeu. Portanto, não era unânime e, portanto, não pôde passar. Exatamente, houve 5 países dentro da União Europeia que vetaram a aprovação da Diretiva Quadro do Solo, porque iria afetar todos os usos do solo. Claro. E porque também são poucos ainda os Estados-membros que efetivamente têm uma lei quadro do solo na sua legislação nacional que permite enquadrar, sobretudo, estas questões da avaliação da contaminação. Porque isto também depois afeta o valor do solo, afeta há todo um conjunto de aspectos. Claro. E, portanto, quando a Diretiva Quadro do Solo não passou, caiu, portanto, em 2014, e na altura o governo português estava a fazer um esforço no sentido de publicar também em Portugal, de ter um documento para transpor essa diretiva. Naturalmente, não havendo diretiva, também não houve legislação nacional, o que se passa em outros países europeus também, em que nunca chegou a ser implementada, também por não haver esta necessidade. E há a possibilidade de curto/médio prazo de surgir essa legislação? Tendo em conta que não é provável que a Diretiva Quadro do Solo volte, ou pelo menos num horizonte temporal razoável, provavelmente, isto estou a falar na opinião também de pessoas com quem vou falando, e a sensação que temos é que será difícil. A Agência Portuguesa do Ambiente publicou recentemente alguns guias. São guias para a avaliação de solos contaminados.
e isto, quando digo recentemente, estamos a falar de 2019. Sim. Alguns guias em que define, no fundo, há uma tentativa de definir alguns valores de referência, sendo que os valores de referência que são apontados são, tanto quanto possível, utilizarmos os tais valores de fundo iniciais, ou então... Não são adaptados à nossa realidade. Ou então os valores de referência das normas de Ontário, que é, portanto, Ontário no Canadá. E é esta questão que nós também, investigadores, temos tentado, da nossa parte, também dar o nosso contributo, porque é possível nós adaptarmos estes valores de referência à nossa realidade. Claro. E muito do trabalho que nós temos estado a desenvolver e em que eu tenho estado envolvida é precisamente nesse sentido, que foi, tendo em conta a realidade nacional, quais são as metodologias que nós podemos aplicar para definir estes valores de referência. E tendo em conta também os solos, em particular em Portugal. E isto é um trabalho que, embora que depois possa levar, por exemplo, no caso da Holanda, a uma legislação muito completa, mas também naturalmente mais complexa, mas que acaba por ser muito mais realista. Claro. Do que termos valores de referência que são de outra realidade, de outra realidade. Muito longínqua. E lhe perguntar uma outra coisa, ainda mantendo-nos obviamente no tema da contaminação, as nanopartículas é uma realidade relativamente recente, mas já com impacto real no solo. Eu sei que este tipo de contaminação também esteve no seu radar e que fez algumas investigações a este nível. Sim. Fala-me um pouco delas. Sim, o trabalho sobretudo com nanomateriais, nanopartículas metálicas, até porque, uma vez que nós já tínhamos todo um trabalho de investigação associado ao comportamento de metais no solo, a transposição das metodologias, a adaptação para metodologias que permitissem também avaliar o destino de nanopartículas metálicas no solo foi, para nós, um ponto importante também. Convém, se calhar, dizer às pessoas que se calhar muitas delas não terão consciência, mas quando usam, por exemplo, um protetor solar, quando usam determinado equipamento desportivo, estão a usar nanopartículas. Sim, e, portanto, quando vão para o mar ou quando lavam o seu equipamento desportivo na máquina, essas nanopartículas misturam-se com o meio aquático, por exemplo, não é? Portanto, primeiro, de uma forma geral, nanopartículas, nanomateriais, são materiais com tamanho à escala nano, não é? Mil vezes mais finos do que um cabelo. Enfim, grosso modo. Só para termos uma noção de... que naturalmente não são visíveis ao olho nu, mas que acabam por ser utilizados comercialmente, porque têm propriedades muito específicas, precisamente por serem tão pequenos, têm uma reatividade muito superior a muitos dos outros materiais à escala... visível. Sim, à escala não nano. E esta reatividade permite-lhes ter propriedades muito particulares, muito diversas, com imensas utilizações. A nanotecnologia há uma panóplia muito alargada e um potencial enorme de facilitar, no fundo, a nossa vida em muitos aspectos. E isso eu também queria falar, que era da parte boa da nanotecnologia. Sim. Mas antes de irmos lá, vamos falar da parte dos contaminantes. Portanto, quando surgiram estes materiais e começaram a ser utilizados comercialmente, por exemplo, nanopartículas de prata têm capacidade antimicrobiana, são muitas vezes utilizadas em roupa desportiva, meias, etc., precisamente por esta capacidade antimicrobiana. E quando começaram a ser utilizados comercialmente, estes materiais, com utilização regular, levantou-se a questão de o que é que acontece quando eles são libertados no ambiente. E daí, por exemplo, libertado no ambiente, como referia, a questão de a roupa que vai à máquina de lavar, se há um determinado nanomaterial que está no tecido da roupa, com as lavagens frequentes, poderá ser libertado, isto é um exemplo clássico, poderá ser libertado, efluentes, estação de tratamento, acumular nas lamas. Imagino que depois estas lamas são utilizadas para a produção de composto, até composto agrícola para ser depositado, para lhe dar um exemplo que acontece, que é uma realidade não tanto em Portugal, mas que acontece noutros países. E levantou-se a questão, o que é que acontece? Estes materiais, quando entram no ambiente, portanto, quando são libertados no ambiente e, no nosso caso, em particular no solo. E este foi também um trabalho porque não existiam metodologias há uma década atrás. A sua preocupação de base é sempre essa.
de procurar metodologias, não é? E desde desenvolver quando não existem, ou de colaborar com colegas, e este trabalho das nanopartículas foi um trabalho que nós desenvolvemos em conjunto com colegas, sobretudo dos Estados Unidos. Tivemos alguns projetos, ainda temos a decorrer projetos com instituições norte-americanas, também europeias, mas sobretudo norte-americanas, no sentido de percebermos como é que nós podemos definir, lá está, um conjunto de metodologias que possam ser depois aplicadas de forma universal, claro, não é? Que sejam robustas o suficiente para nós percebermos, depois que recolhemos uma amostra de solo, primeiro, se existe capacidade de detectar estas nanopartículas, porque, como eu disse, até pelo seu tamanho, claro, muito reduzido, de detectar não só as nanopartículas, de avaliar a sua reatividade e de que forma é que isto depois pode afetar também o sistema solo em si. Sendo que é um sistema dinâmico, que tem também todo um conjunto de biodiversidade, claro, etc. Portanto, o trabalho centrou-se e tem vindo, que desenvolvemos ao longo de alguns anos, foi precisamente, juntamente com muitos outros colegas, um esforço conjunto de termos capacidade analítica e capacidade de avaliar. Mas ainda é muito cedo para dizermos se há zonas em Portugal particularmente contaminadas com nanopartículas, por exemplo. Sim, até porque... É uma realidade recente, a metodologia está a ser desenvolvida ou foi desenvolvida recentemente, portanto, não conseguimos mapear mais uma vez. Sim, não. Neste caso em particular, sobretudo porque até mesmo não só a nível de Portugal, mas a nível europeu, sim, e até de uma forma, sim, geral, a nível foram publicados um conjunto de estudos com modelos em que se previa acumulação em determinadas áreas, de determinado tipo de nanopartículas em determinadas áreas, associadas muito também, lá está, esta questão do uso de biossólidos, até em particular nos Estados Unidos, esta utilização de lamas em biossólidos para a aplicação em áreas agrícolas, era uma das principais questões, até porque esta questão das nanopartículas, embora as nanopartículas que são sintetizadas por nós seja uma tecnologia recente, mas existem nanopartículas naturais, claro, desde sempre. Claro. E depois a dificuldade, por exemplo, numa matriz como o caso do solo, é nós distinguirmos o que é natural e o que é de origem humana. Não é? Exatamente, e o que é que foi ali depositado, claro, ou que de alguma forma chegou ali. E não é fácil muitas vezes distinguirmos e percebermos, até porque a reatividade daquelas que foram depositadas por nós vai com certeza ser diferente claro, das partículas naturais. E portanto há todo um conjunto de modelos e de previsões para determinados materiais, em que tipo de usos de solo é que poderão levar à sua acumulação. Houve recentemente alguma tentativa de validação com estudos experimentais, portanto recolha no terreno, mas estamos longe de definir áreas. Mas, por outro lado, a nanotecnologia pode ter um papel positivo na produção sustentável de alimentos. Sim. De que forma é que isto pode acontecer? Isso, ou seja, há uns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com estas questões dos nanomateriais no solo, olhávamos sobretudo para as implicações. Entretanto, com o passar do tempo, passamos a centrar-nos também nas aplicações. E estas aplicações, e em particular, e tínhamos falado aqui da produção agrícola, são muito interessantes. Ou seja, não podemos olhar apenas à possibilidade de contaminação, claro, mas olharmos para esta tecnologia e pô-la ao serviço também. Como é que se põe ao serviço, por exemplo, da produção sustentável de alimentos? Como é que... Esses são os projetos que temos a decorrer neste momento, e em particular no meu grupo, temos vários projetos em simultâneo nessa área, e de uma forma assim muito resumida, interessa-nos perceber como é que nós podemos usar esta nanotecnologia, sobretudo nanopartículas, para a aplicação mais eficiente de nutrientes e fertilizantes. Ou seja, o que se passa atualmente é que temos práticas agrícolas que são muito pouco sustentáveis, práticas agrícolas intensivas que levam a uma aplicação muito intensiva, quer de fertilizantes e até mesmo de pesticidas, que são aplicados intensivamente no terreno e que acabam por se perder porque não são utilizados pelas culturas a que se destinam. E, portanto, estamos a falar de
de uma geração mais dirigida. Exatamente, ou seja, se queremos, temos o potencial, utilizando estes nanomateriais e a nanotecnologia, de passar de uma agricultura intensiva em que nós aplicamos, imagine, um spray num terreno, ou de alguma forma, ou um fertilizante que é aplicado juntamente com a água de rega, ou após a água de rega, de uma forma generalizada no terreno, e que depois acaba por lixiviar nos solos e chegar a águas subterrâneas e a cursos de água e contaminar os solos e contaminar os cursos de água, a nanotecnologia permite-nos dirigir esta aplicação e controlar a sua libertação. Ou seja, imagine, isto é um bocadinho também aquilo que já existe na medicina. Claro, estava a pensar nisso em relação ao cancro, não é? Exatamente. Em vez de ser uma quimioterapia que mata tudo, é dirigida àquela pessoa. Exatamente, e aliás, nós estamos a desenvolver um conjunto de materiais em colaboração com colegas que são da área da biotecnologia das biomédicas, mais ligado a ciências biomédicas, em que o objetivo é termos materiais que, pela sua natureza, permitem dirigir a sua aplicação de um determinado ingrediente ativo, seja, por exemplo, um nutriente que a planta precisa, que a planta precisa sim. e que vai ser diretamente absorvido pela planta. Por exemplo, se for para a aplicação no solo, que de alguma forma permita que aquele nutriente só vá estar disponível quando está na zona da rizosfera, junto à raiz da planta, ou então em aplicação foliar. Portanto, estamos a falar de uma nova revolução agrícola? Sim, estamos a falar de uma ferramenta que permite uma agricultura muito mais sustentável, porque podemos reduzir, nós estamos a falar de perdas neste momento de fertilizantes e pesticidas que em alguns casos chegam aos 90%. E aí nós contaminamos o ambiente e perdemos recursos. Por exemplo, perdemos 90% do recurso. Exatamente, ou seja, se nós conseguimos dirigir, seja para a aplicação foliar, seja para a aplicação no solo, diretamente podemos reduzir a quantidade que aplicamos. Largamente, e também... E melhorar os resultados. E melhorar os resultados, porque pelas propriedades destes materiais, nós também conseguimos controlar a libertação daquilo que é o ingrediente ativo, ou daquilo que é o nutriente que nós pretendemos. Conseguimos controlar que ele seja libertado apenas em determinadas condições, seja em determinadas condições de umidade, ou do que seja. Mas há um potencial imenso, e portanto nós, como lhe disse, nós passamos um bocadinho da análise das implicações para o potencial das aplicações. Um dos projetos que me pareceu mais interessantes quando eu estive a preparar esta entrevista, e que nós, aliás, conversámos um pouco ao telefone, foi um projeto piloto que o seu grupo de trabalho tem, que é o No Waste, em que usam cinzas de combustão de biomassa florestal para corrigir solos contaminados. Explique-me lá um bocadinho o que é isto. Eu sei que estamos a falar de solos contaminados, neste caso concreto, porque é um projeto piloto, na zona de São Domingos, portanto contaminados pelas minas de São Domingos, e que estão a tentar, no fundo, recuperar aqueles solos. Explique-me lá como é que isto é feito. Exatamente. Esta é a outra componente da avaliação de estudos, de estudos da qualidade do solo, tem também que ver com a sua recuperação. Que era o que falávamos há pouco, não é? Porque é um bem escasso e, portanto, convém recuperá-lo. Exatamente. É um recurso, acima de tudo é um recurso escasso, como referiu, e em casos de contaminação, como eu lhe dizia, aquilo que nós queremos evitar é ter que tratar o solo como um resíduo. Claro. E identificar áreas onde é possível recuperar a funcionalidade do solo. E o que se passa é que, em particular... Quando falamos em funcionalidade, estamos a dizer torná-lo, por exemplo, de novo apto para a agricultura. Ou simplesmente apto para que cresça a vegetação. Okay. Porque o que se passa, por exemplo, em particular em casos de minas, antigas minas que encerraram, nós temos um legado enorme com áreas contaminadas por atividades passadas que, entretanto, encerraram e que ficou, no fundo, um histórico de contaminação, sobretudo com metais, e não só, mas sobretudo com metais em várias áreas de Portugal, e sujeitos a drenagem ácida em muitas áreas, em particular antigas minas de pirites, no Alentejo, por exemplo, que é o nosso caso de estudo, de São Domingos. Portanto, no caso de São Domingos, a situação passa por um legado de drenagem ácida, portanto, escorrências ácidas da mina que fizeram com que o pH do solo fosse extremamente ácido. Ou seja, estamos a falar de áreas relativamente alargadas, onde a vegetação não cresce sequer vegetação de forma espontânea, porque o solo está extremamente acidificado. E, além disso,
tem também uma acumulação de metais, de cobre em particular, mas outros metais também, que resultou de um legado de exploração, da extração mineira. E o que é que vocês estão a fazer? E aquilo que nós estamos a fazer foi desenvolver uma solução que possa ser aplicada diretamente no terreno, ou seja, não termos que remover o solo, ser aplicada diretamente no terreno, mas uma solução que seja também de baixo custo. E o que é isto de baixo custo? Nós procuramos determinados materiais, em particular, que sejam resíduos de uma outra atividade. Que sejam eles próprios resíduos, não é? Que sejam eles próprios resíduos e que pudessem ser reciclados ou reaproveitados para recuperar o solo. E daí, no fundo, nós juntamos aqui, tentamos resolver dois problemas. De um lado temos o solo extremamente ácido e no outro lado tem resíduos. Temos resíduos que são extremamente alcalinos. E que resíduos são estes? São, como falou, cinzas da combustão de biomassa florestal residual. Quer explicar isto? O que é isso? No fundo, em processos para produção de energia, com base em... Não tem a ver com incêndios florestais? Não. Okay. Tem, aliás, indiretamente só poderá ter a ver porque quando da limpeza das matas, não é? É recolhida aquela biomassa residual, cinza, aquela biomassa residual que depois pode até ser usada para a produção de energia. Ou seja, no fundo, há exemplos em Portugal em a produção de energia de fontes renováveis, neste caso a biomassa está a aumentar a nível mundial, em Portugal também, o que leva a que há um aumento da produção de cinzas também, porque claro. Tem as caldeiras onde é feita a combustão desta biomassa residual, resultam do processo um conjunto de cinzas. Que não tendo outra utilização são acumuladas são depositadas em aterro. Sim. Okay. São resíduos. São resíduos e que têm que ter um tratamento específico, em particular o que se passa na situação, mas estamos a falar de centenas de toneladas anualmente produzidas. Portanto, estamos a falar de lhes dar uma utilidade. Uma reutilização. E este material é um material extremamente alcalino. Claro. Ou seja, aliás, se calhar se reportarmos um bocadinho àquilo que os nossos avós faziam, já era típico até as pessoas que tinham que tinham a sua fogueira em casa depois até reaproveitarem as cinzas. Sim. Porque por esta capacidade de correção do pH. Que já era conhecida. E então o que nós fizemos foi pegar num material que é um resíduo, que é extremamente alcalino e que resultando de biomassa residual não tem contaminação. E verificamos que quando aplicávamos este material após um determinado processamento, no sentido de que as cinzas, temos que preparar as cinzas para serem aplicadas claro. no solo, permitiam não só corrigir o pH do solo, ou seja, corrigir a tal acidez, e em particular nas áreas de Minas, aquela drenagem ácida que afetou o solo, a aplicação destes materiais permite corrigir esses problemas de acidez e ao mesmo tempo imobilizar contaminantes. Ou seja, este projeto que referiu, o No Waste... Que já tem 2 anos, não é? Não, já tem 4 anos. Já tem 4 anos, já vai no 5º ano de implementação, ou seja, 2 anos temos o ensaio a correr no terreno. Há 2 anos no terreno, nós iniciamos o projeto em 2016, fizemos todo um conjunto de testes em laboratório, primeiro, para otimizarmos o material, e para definirmos dosagens de material a aplicar. E agora temos a decorrer há 2 anos. Com bons resultados. Muito bons resultados. Temos a decorrer já há 2 anos, temos 12 talhões de 100 metros quadrados cada um de teste, onde fizemos a aplicação do material. Comparamos algumas formulações diferentes, porque isto não deixa de ser um projeto de investigação, comparamos algumas formulações diferentes e verificamos efetivamente a capacidade de devolver funcionalidade ao solo, de crescimento de plantas, e é muito evidente no site do Life No Waste, temos imagens do ensaio piloto que está a decorrer. Portanto, isto é um exemplo de economia circular. Exatamente. No fundo é um bocadinho, o nosso objetivo por trás deste trabalho era ir de encontro também alguns aspectos da economia circular, que seja a reutilização de resíduos que possam ser aplicados em condições específicas, neste caso para recuperar solos degradados. E têm entre os vossos vários projetos outras coisas deste género? Do ponto de vista da recuperação de solos? Sim. Nós agora estamos a alargar um bocadinho este âmbito
sobretudo a outras áreas. Vamos agora implementar um segundo piloto dentro da mina de São Domingos também. Dentro da mina ou na área envolvente? Sim, na área envolvente da mina. Vamos também implementar agora, em colaboração, este projeto que referiu na Waste, embora seja coordenado por nós na Universidade de Aveiro, envolve várias entidades. E também que está também associado à EDM, que é a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, que está neste momento em um projeto de recuperação da área de São Domingos. Portanto, está a decorrer um projeto de recuperação ambiental. E sendo que a entidade que está a implementar este projeto é parceira do No Waste, e vamos agora alargar também no âmbito, ainda numa perspectiva de teste, a uma área mais alargada, na área da mina, em que um determinado material que nós desenvolvemos vai também ser aplicado numa área mais alargada. Também sempre a ver com a contaminação? Sempre a ver com a contaminação. Prevemos isto, contaminação, remediação, não é? Sim. Prevemos também, num futuro próximo, passar também à fase piloto alguns dos ensaios que estamos a desenvolver em laboratório na perspectiva dos tais materiais que desenvolvemos para aplicação de são as duas grandes linhas de investigação. Uma, novas aplicações com nanotecnologia, outra, a recuperação de solos contaminados. Sim, sem dúvida que sim, que neste momento são as duas grandes áreas que temos no nosso laboratório. E as pessoas que trabalham, da equipa que trabalha comigo, são as duas grandes vertentes. Temos um conjunto de pessoas, de investigadores e alunos a trabalhar no desenvolvimento de materiais e na sua aplicação, materiais, sobretudo nanomateriais, para uma agricultura mais sustentável, e, como lhe digo, prevemos num futuro próximo também passar à fase piloto. Com alguns dos materiais. Com alguns ensaios específicos. Já neste momento temos a decorrer uma série de ensaios em fase, em laboratório, mas que pretendemos passar à fase piloto num futuro próximo. E depois, por outro lado, temos também um conjunto de investigadores e alunos na perspectiva de recuperação de solos e de recuperação da funcionalidade, de melhoria, no fundo, não tanto em vista à produção agrícola, mas sempre que possível também, reutilizando, numa perspectiva de economia circular, reutilizando materiais que podem ser aproveitados, sobretudo para a aplicação em larga escala, que é o objetivo aqui. Que é o objetivo sempre, que é ganhar escala, não é? Exatamente. Ou seja, a nossa dificuldade muitas vezes como investigadores é sair um bocadinho do laboratório para o terreno, do laboratório para o piloto e depois do piloto para a realidade. Sim. Isso naturalmente é sempre o objetivo final. E este projeto demonstrador, o No Waste, que referiu à escala piloto, tem também subjacente depois uma perspectiva de aplicação e de replicação. E pode-se replicar noutras minas? Sim, sem dúvida. E o resultado final do projeto, que vai terminar em 2021, vai ser precisamente esse, a estratégia de replicação para outras áreas, não só em Portugal. Porque existem, por exemplo, o sul de Espanha existem áreas com características semelhantes, muito idênticas, e em que é possível replicar a estratégia, mas numa perspectiva futura, e o resultado final do projeto vai ser esse mesmo, o potencial de replicação da nossa estratégia, da nossa abordagem a outras áreas geográficas e eventualmente a outros materiais. Sónia, aproveitamos essa nota positiva para nos despedirmos. Quero agradecer-lhe muito ter aceito este convite, ter vindo aqui partilhar connosco esse seu conhecimento e essa sua experiência. Tenho a certeza que este projeto piloto que acabámos de falar vai ter bons resultados e vai ser replicado com sucesso noutras geografias e noutros locais. E muito obrigado por ter estado aqui connosco. Muito obrigada. Eu é que agradeço esta oportunidade para divulgar o nosso trabalho. E nós voltaremos em breve com outra edição da Ciência com Impacto.